Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Trouxe aqui um vídeo super importante para vocês hoje. Vou contar para vocês de como eu decidi que era o tempo de ser mãe. Bom, desde pequenininha, quando eu ainda brincava de boneca, já pensava sobre ser mãe, já tinha esse desejo, esse sonho. Casei com 21 anos e quando eu casei, praticamente já queria ter filha. Eu conversei com meu marido, ainda bem que ele não foi muito na minha conversa, né? E eu ainda estava fazendo faculdade, então o meu marido também estava fazendo faculdade, não dava, era um tempo que realmente não dava para ser mãe. Só que a minha ansiedade, ela falava muito mais alto, né? Mas realmente o marido conversou comigo e nós vimos, né, que não era o tempo certo ainda para ter um filho. Não que um filho vai atrapalhar a gente de estudar e tudo mais. Eu tenho exemplos da minha família, como minha mãe e a minha sogra, que fizeram faculdades com filhos, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil. Então, eu fui deixando isso mais pra frente. Fui fazendo a minha faculdade, meu marido também foi fazendo a dele. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu vi que o meu sonho de ser mãe acabou ficando um pouco mais pra frente, eu acabei adiando. E eu apenas queria trabalhar. Eu falava que eu queria trabalhar, que eu queria ser a melhor na minha área, no que eu fazia. O meu marido também terminou a faculdade, então nós fomos procurar emprego na área. Resumindo, né, para vocês, cada um entrou na sua área de formação, e isso nós eh, tínhamos completado 4 anos de casamento. E aí, realmente, o dia que acendeu uma chama, assim, na minha mente sobre ter filho foi quando eu fui passear, né? A gente foi sair um dia com a família, os parentes, nós fomos para uma chácara. E nessa chácara estavam os primos, avó, tios, e tava todo mundo com seus filhos. E aí teve um momento que eu sentei na piscina e eu fiquei olhando assim ao redor, olhando, sozinha. E eu pensei, ué, tá faltando alguma coisa aqui. Só que eu não estava entendendo exatamente o que era, até que veio, gente, não sei explicar, mas até que veio na minha mente algo assim que me deu vontade de chamar uma criança, de gritar uma criança. E eu fiquei olhando e falei assim, nossa, já pensou se eu tivesse um filho, ele estaria aqui brincando, eu estaria ali gritando ele, olha, vem aqui, não sei o quê. Foi exatamente nesse dia que a chama da maternidade parece que voltou, ela nunca saiu. Meu sonho sempre foi ser mãe. Mas nesse momento ela realmente veio e falou: "Olha, acho que chegou o momento". E aí eu fui pra casa, falei pro meu marido do que tinha acontecido, do que eu tinha pensado. E, gente, ele falou assim: "Será que realmente tá no momento?". E aí nós decidimos que nós iríamos, começar a tentar engravidar. Aí eu procurei uma médica, procurei uma ginecologista, e aí, eu usava DIU, eu já estava quase 4 anos com DIU, 4 anos, e eu fui na ginecologista para poder tirar. Só que aí, antes de tirar, eu achei que até então, nossa, era só ir lá e tirar o DIU. Mas aí eu peguei uma médica, assim, maravilhosa, muito boa, e que ela falou: "Olha, não é simples assim. Nós precisamos fazer alguns exames, nós precisamos tomar algumas vitaminas". Então, eu agradeço muito por aquela médica, porque foi uma médica que o Senhor colocou na minha vida mesmo. Porque se fosse outros médicos que eu já vi, que simplesmente iam chegar lá e ia tirar meu DIU. Mas não, ela falou assim que ela só iria tirar quando tivesse tudo pronto. Então comecei a fazer os exames, exame de sangue, ultrassom, comecei a tomar a vitamina, inclusive é a mesma vitamina que eu tomei depois quando eu estava gestante, e eu tomo até agora, né, porque eu ainda amamento. Fui fazer uns exames, isso foi no começo de 2024. No ano de 2023, eu e meu marido começamos a conversar, e no ano de 2024 nós decidimos procurar a médica para começar a iniciar os trabalhos. Isso foi em janeiro mesmo de 2024. Então, nós começamos a fazer os exames. Na primeira consulta, no retorno dos exames, ela viu que eu estava com uma vitamina baixa. E aí foi aí que ela pediu para eu começar a tomar a vitamina chamada Ogestan, que é exatamente a que eu tomo até hoje. E ela também pediu para mim refazer um outro exame de ultrassom, eu não lembro exatamente agora,
Mas aí eu fui, fiz, comecei a tomar vitamina. Na outra consulta também, ela pediu para eu fazer uns exames, diferentes do que eu já havia feito, porque tinha dado uma alteração no meu Papa Nicolau. E aí eu fui, fiz o exame, depois realmente acabou não dando nada, graças a Deus, era só uma alteração boba mesmo. Então nisso foi 3, 4 consultas, que toda vez que eu chegava nas consultas, eu falava: hoje vai ser o dia de tirar o DIU, hoje vai ser o dia de tirar o DIU". Isso levou uns 6, 7 meses, tá, nesse negócio de ir e voltar das roti da do das dos exames, até porque eu trabalhava e estava tudo muito corrido, e você tem que marcar exame, e você acaba tendo que marcar o ginecologista e a agenda é longe, e aí fica naquela correria. Então demorou para acontecer. Até que chegou em outubro, dia 8 de outubro, já fui na consulta, assim, chateada, falei: "Ah, mais uma vez ela não vai querer tirar o DIU". Isso, gente, esses meses me deu uma ansiedade, foi um tempo, assim, muito difícil, em que eu orei muito, em que eu ia em consagrações e tudo, e pedia muito para Deus falar comigo. E realmente era só promessas, promessas, mas eu falava: "Jesus, cadê a promessa, né, aquilo que você o que o Senhor me prometeu?". Porque, gente, realmente, eu nem tinha começado a tentar, então eu tinha medo de realmente, de estar demorando para eu poder começar a tentar, e quando eu começasse a tentar também fosse demorar, então eu me via então eu tinha muita ansiedade, nervosismo, e isso atrapalha muito. Se você está nesse processo de espera, respira. Aguarda no Senhor, peça para Ele acalmar o seu coração. Inclusive, nesse tempo, eu comecei a ler um livro que é da Fernanda Witwicz, ai gente, eu não sei falar muito bem o nome dela, mas eu vou deixar aqui para vocês o nome desse livro. Esse livro foi assim muito bom para mim. Foi um livro que o Senhor me acalmou através dele. Foi assim maravilhoso. Então eu li esse livro e isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Tudo que eu li lá me ajuda realmente até hoje. Enfim, fui nessa consulta dia 8 de outubro de 2024. E aí, gente, ela viu meus exames e falou: "Bora tirar o DIU?". Eu já estava assim: "O quê? Hã?". E com medo já, né, se ia doer ou não. Eu estava todos esses meses com medo de doer para retirar o DIU, mas nesse dia eu estava tão, assim, sem esperança já de que ela iria tirar naquele dia, que eu nem havia preparado meu psicológico, então até foi melhor. Eu realmente só fui e tirei. Aí ela me colocou numa salinha, gente, eu não senti nada para retirar o DIU, foi muito o contrário do que de quando eu coloquei o DIU, que quando eu coloquei eu sofri demais. Mas para retirar foi muito tranquilo. Enfim, eu retirei, eu perguntei para ela se poderia já começar o sangramento, se começaria uma menstruação, e ela falou que pela retirada do DIU poderia ter um sangramento, mas que não dava exatamente para saber se era da retirada do DIU ou se era menstruação. Então realmente tinha que aguardar. E aí eu tirei no dia 8, no dia 10 eu tive um sangramento bem leve. E eu falei: "E agora, né? Vai ser, sangue, não é menstruação, não é, o que que é?". Mas aí eu coloquei lá no aplicativo, no Flow, né, Fio ou Flow, eu esqueci o nome, mas eu vou deixar também aqui pra vocês. Esse aplicativo me ajudou muito, ao mesmo tempo que me deixou também um pouco ansiosa. Mas eu coloquei no aplicativo para já poder, né, mostrar que poderia ser minha menstruação. E nisso minha menstruação estava muito bagunçada, porque como eu estava com DIU, só quem tem DIU sabe, a minha menstruação fica uma bagunça, tem mês que vem, tem mês que não vem. Então eu não sabia exatamente o quanto estava durando o meu ciclo, como que estava sendo. Sempre, às vezes, aliás, às vezes descia para mim, só que durava 2 dias ou um dia, ou eu tinha escape, ou vinha 2 vezes no mês, era uma bagunça. Mas mesmo assim eu fui e coloquei, esse escape que eu tive no dia 10 lá no aplicativo. Gente, esse aplicativo me causou muita ansiedade, porque assim, não deu muito certo, não seguiu exatamente, eu acabei tendo como se fosse uma ovulação tardia pelo aplicativo. Esse aplicativo acaba deixando a gente muito ansiosa, porque você fica ali todo dia olhando e ele fala que você tá fértil, outro dia ele fala que, você já não tá tão fértil, e às vezes não é exato com o que bate com o seu corpo. Então, o que eu falo hoje, a dica que eu dou é, ao invés de você baixar o aplicativo, se atente aos sinais do seu corpo. E aí você vai e marca.
aquilo e começa a contar os dias, né, para ver como que está sendo o seu ciclo menstrual. E aí você vai começa a pesquisar como que funciona quando você está no período fértil. Por exemplo, quando nós estamos ovulando, normalmente nós sentimos uma dorzinha do lado direito, do lado esquerdo. Sempre tem um sinal no seu corpo que te mostra que você está no dia fértil, ovulando. Então esteja mais atenta a estes sinais do que o aplicativo em si. Até porque senão vira uma coisa muito mecânica dentro da sua casa, entre você e seu marido, e acaba não dando muito certo. Enfim, gente, quando foi dia 17 de novembro de 2024, eu descobri que eu estava grávida. Gente, foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu tirei o DIU no dia 8, depois no dia 17 de novembro, eu descobri que eu estava grávida. No 16, eu fiz um teste com aqueles de streamers bem baratinho da farmácia e deu um risquinho assim muito claro. Gente, eu estava no serviço quando eu fiz esse teste. Deu tão claro que só eu vi. Eu mostrei para minhas amigas, só eu vi. Realmente, eu colocava contra a luz e via. E na foto, tem até uma foto, mas não dá para ver muito bem na foto. Mas, gente, tinha um risco ali. Aí eu não falei nada pro meu marido, eu fui embora pra casa, no outro dia no serviço, eu fui, fiz o teste de novo da listrinha e deu bem clarinho, mas deu. Vou até deixar a fotinha aqui porque já deu pra ver melhor. Mas mesmo assim, eu falei, não, vou comprar o digital pra ver realmente, né, se eu estou ou não, porque eu não acreditava. E aí eu comprei o digital, gente, deu positivo, realmente estava grávida, estava de apenas 2 semanas, estava bem no comecinho. E exatamente porque eu observava muito o meu corpo. Então, quando eu comecei a perceber que eu estava tendo muito corrimento, 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 eu falei, ué, isso não é normal. Isso pode ser uma gestação. E aí eu percebi que realmente eu estava grávida. Claro que eu consegui saber muito bem esses sintomas e conhecer o meu corpo, porque eu sou da área da saúde, eu sou enfermeira, então eu já sei mais ou menos como que funciona. Então eu conseguia me observar. Mas você que não é da área da saúde, você pode pesquisar, tem vários vídeos no YouTube, no TikTok, sobre você realmente conhecer seu corpo, ver os sinais de ovulação e do período fértil também. E aí, gente, aconteceu. Eu saí do serviço, cheguei em casa, contei pro meu marido, fiz até uma surpresa pra ele. Eu já tinha um body guardado, porque antes mesmo de eu tirar o DIU, eu tinha comprado um body, porque eu falei assim, eu creio que um dia eu ainda vou mostrar isso pro meu marido. E, gente, nós precisamos agir com fé na nossa vida. Nós precisamos trazer aqui as coisas que ainda não existem para elas começarem a existir. O mundo espiritual, ele funciona assim. Lá na frente já aconteceu no mundo espiritual, mas aqui na vida terrena ainda não aconteceu, mas você precisa liberar isso no mundo espiritual. Então faça com fé, creia, comece a fazer as suas coisas, mesmo que elas não existam, ou deem algum sinal que elas possam existir, já comece, já inicie o seu projeto. Então, meninas, essa foi a minha história de quando eu engravidei. E você que não sabe quando você realmente quer engravidar, olha só, a resposta, ela só pode vir do Senhor. Converse com ele, pergunte para ele se realmente está no tempo certo. Ou vai lá e comece a dar o seu passo de fé. Comece a trazer para a existência aquilo que não existe. Já comece, já comece a passar no ginecologista, já faça seus exames. Não espere também um anjo descer e falar, vai lá e comece a fazer seus exames para ver se está tudo bem com o seu corpo. Não, vai lá, começa a fazer os exames. Ai, mas eu não quero engravidar ainda, eu ainda não sei exatamente. Mas calma, você não vai tentar hoje para engravidar amanhã, ou não sei como tá as coisas por aí, mas pelo menos comece a ir no médico, comece a ver como que está, se você precisa tomar alguma vitamina, de exercício físico, precisa de uma dieta, já comece, já vai atrás, para você começar a preparar o seu corpo para esse ambiente. Ter um filho é uma coisa muito importante. E quando a gente prepara todo esse cenário, antes deles chegarem, as coisas ficam muito mais leves, muito mais tranquilas.
Meninas, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Façam tudo com fé, façam tudo segundo a vontade do Senhor e dê o primeiro passo, dê o start para o seu sonho. E não é só sobre a gravidez, hein? Tem muitos sonhos aí que você tem no seu coração e você ainda nem deu o start, nem começou a ir atrás. E Deus, Ele ama que nós damos o primeiro passo com fé, o primeiro passo com fé, que Ele vai lá e Ele faz o resto. Beijo e até o próximo vídeo.